Muito bem, bom dia então. Então, hoje nós estamos começando o nosso curso de cunicultura, né? Então, como vocês sabem, eu sou zootecnista, eu sou formada na Unesp de Botucatu e a minha área de atuação, na verdade, ela é pequenos ruminantes, né? Então, eu trabalho com ovinos e caprinos. Mas eu sempre gostei de criações alternativas, né? Então, como a gente estava falando antes. Então, a cunicultura é uma das culturas que eu acho muito bacana, porque ali é um ciclo de produção curto e é super interessante dentro da pequena propriedade rural, né? Então, esse foi um dos meus grandes interesses na cunicultura. Então, onde eu estudei, a gente tinha um centro de criação de coelhos bastante desenvolvido. Inclusive, tem uma das raças que é um grupo genético que foi desenvolvido lá, que é muito utilizado comercialmente para ganho de peso, que é o Nova Zelândia branco cultivar Botucatu, né? Variedade Botucatu. E ele é um animal muito interessante para a produção industrial. Então, eu tenho certa experiência nessa área de cunicultura, então foi quando eu me ofereci para dar essa disciplina optativa aqui para vocês. A produção de coelho, ela é uma cultura, digamos assim, simples, né? Ela não demanda muita estrutura, ela não demanda muita tecnologia, ela demanda apenas cuidado e atenção. Então, eu vou precisar de um funcionário ou de um cuidador ali dentro da minha criação que seja muito atento ao que acontece com os animais. Então, o coelho é um animal muito sensível e ele mostra aquilo que ele está passando com muita facilidade. Então, uma pessoa que tenha feeling, digamos assim, no trato com os animais é muito importante. Então, a grande maioria das granjas de coelhos que a gente vê por aí, elas são tocadas por mulheres, em sua grande maioria, que são mais detalhistas, que têm mais atenção no cuidado, tem aquele olhar materno sobre aquilo que está fazendo, né? Então, isso transforma a criação de uma maneira positiva. Hoje nós vamos acabar falando um pouco sobre a introdução da cunicultura e um pouco sobre a história da produção de coelhos, tanto no Brasil quanto no mundo. Bom, pensando em história, estudos arqueológicos mostram que o coelho é uma espécie animal muito antiga e eles apareceram já há 53 milhões de anos atrás. Numa região que vocês podem olhar aqui nesse mapinha, no sul da Ásia, sul da Europa e norte da África, né? Se a gente for pensar historicamente, essas regiões são regiões com um histórico de regiões frias, né? Então, Península Ibérica, norte da África, que tiveram o coelho como alternativa para o uso principalmente da pele, para manutenção das temperaturas, para fazer travesseiro, para fazer cobertores, para fazer casacos e conseguir se aquecer nesses períodos mais frios do ano. Então, eles eram muito comuns na Idade Média na Península Ibérica, e principalmente em Portugal e na Espanha, eles foram muito utilizados. Então, eles são conhecidos como o país dos coelhos, né? Então, os navegadores mencionavam muito os coelhos quando eles falavam, quando eles fizeram as primeiras viagens intercontinentais de descoberta de novos continentes. Então, o coelho era um animal que era trazido nos navios, porque ele se reproduzia muito, então ele conseguia manter a produção e a oferta de carne para essas pessoas dentro dos navios, né? Alguns outros autores consideram que o coelho doméstico, ele vem do coelho selvagem, que é originário da Ásia. E nós vamos ver depois, em algum momento, acho que quando a gente for falar de raças, essas principais diferenças entre o coelho doméstico e o coelho selvagem. Existe ainda outra versão que conta que o coelho doméstico ele veio do norte da África e que foram os povos dessa região que introduziram o coelho na Europa através da Espanha. Os mercadores fenícios, quando eles retornavam da Espanha, levavam com eles o coelho e espalharam ele por toda a bacia do Mediterrâneo. Então, em todos os países ali ao redor do mar Mediterrâneo, a cunicultura existe em grande quantidade. E como vocês devem se lembrar, esses países, nessas regiões, eles são países com territórios pequenos. As propriedades rurais, elas são propriedades pequenas, né? Então, e o coelho, ele é utilizado, ele é criado como uma alternativa para a produção de carne para as famílias, para a produção de pele e
aumentar um pouco a renda que eles têm dentro das propriedades. Então, é comum as pequenas propriedades eles terem caprinos ou ovinos que eles utilizam para a produção de leite, para fazer queijos finos, e o coelho, que também vão ajudar a agregar valor e renda dentro da propriedade. Lembrando que nas Américas não existia o coelho doméstico, apenas a lebre silvestre, né? E eles foram trazidos para cá justamente nessa ocasião de colonização, né? Com a vinda dos imigrantes para o nosso continente. Bom, a gente tem aqui algumas curiosidades acerca da cunicultura. Então, a figura do coelho, ela está simbolicamente relacionada à Páscoa. E por que isso acontece? Então, o coelho, ele é um animal que representa a fertilidade. Então, depois, quando a gente for falar de reprodução, a gente vai ver que o coelho se reproduz com muita facilidade, num período de tempo curto, e produz muitos descendentes, né? Então, é uma história do renascimento, que é o que a Páscoa significa. No Egito Antigo, por exemplo, o coelho representava o nascimento e a esperança de novas vidas. E a figura do coelho foi trazida para as Américas pelos imigrantes no final do século XVII, início do século XVIII. Quanto à domesticação do coelho, não há registros de quando realmente ele foi domesticado. Acredita-se que tenha sido pelos romanos, mais ou menos há 2.500 anos, sendo os primeiros a criar os coelhos ao ar livre em grandes parques murados. Mais tarde, na Idade Média, os padres iniciaram as primeiras tentativas de domesticação nos mosteiros e conventos, sendo os primeiros propagadores da cunicultura em alojamentos e gaiolas, o que foi importante para que essa criação se promulgasse por toda a Europa, né, e com a facilidade de criação desses animais nas gaiolas. O coelho é o único mamífero domesticado exclusivamente na Europa, e é o mais recente de toda a história de que se tem registro, né? Então, o primeiro animal a ser domesticado pelo homem foi o cão, o segundo foi a cabra, que era utilizado como ama de leite, produção de leite principalmente, e o coelho foi um dos últimos animais a ser domesticado pelo homem. No século XVI, os padres identificaram várias raças de coelhos e iniciaram as primeiras reproduções controladas, formando novas raças e desenvolvendo aptidões de produção. No século XVII, eles foram levados pelos colonizadores para os Estados Unidos e Canadá, e nesses países eles desenvolveram-se ainda mais, existindo granjas muito grandes hoje em dia, com destaque para algumas raças, como as raças Califórnia e como a raça Nova Zelândia, que são raças grandes, são raças que produzem um bom acabamento de carcaça e que têm boa velocidade de ganho de peso. Durante as guerras mundiais, tanto a primeira quanto a segunda, a cunicultura teve um grande desenvolvimento na Europa e no Japão. E isso se deu principalmente pelo fato deles se reproduzir com grande facilidade. Então, esses animais eles eram utilizados para a manutenção dos soldados e também da população civil. Então, um bom exemplo disso foi na Guerra da Bósnia, onde grande parte das casas possuía coelhos para alimentar as famílias. E até hoje em dia eles usam essa vantagem do coelho quando a gente pensa em adaptação de famílias a regiões hostis. Então, eu me lembro, quando eu estava na universidade, eu fiz um programa de atendimento a regiões carentes, era um programa que se chamava Universidade Solidária, e a gente foi passar uma temporada no Nordeste, e um dos projetos que eles tinham para implantação na região que eu fui, que era uma região de agreste do Nordeste, era de que cada família tivesse um casal de coelho, um casal e uma fêmea. Se cada família tivesse 2 fêmeas e um macho, ela conseguiria ter carne suficiente para a família de 6 pessoas consumir durante o ano inteiro. Então, é um animal que come pouco, que demanda pouca atenção, pouco cuidado em termos de estrutura, e que consegue produzir carne suficiente para a manutenção de uma família de até 6 pessoas. O que é muito interessante quando você fala em regiões pobres e esse tipo de situação. Sempre que a gente vê países em desenvolvimento tentando fazer alguma estratégia para a manutenção das famílias menos favorecidas, o coelho aparece de alguma forma.
Então, na Venezuela, teve um período de tempo em que o Maduro lançou o Plano Coelho para combater a falta de carne para as famílias, né? E ele fez um plano de implantação da criação em diferentes regiões, mas que não funcionou por muito tempo, né? Porque a economia daquele país não está vivendo os seus melhores momentos. Na Austrália também a gente tem relatos relacionados à conicultura, em que eles introduziram o coelho, e o coelho, como ele não é também natural daquele continente, daquele país, o coelho ele se reproduziu em quantidades além do que seria necessário, e ele acabou causando um desequilíbrio ecológico no ecossistema do país, e eles precisaram introduzir uma doença também de fora para fazer o controle dessa população de coelhos, que foi a mixomatose, né? Então, uma história que não deu certo em nenhum dos dois países. Na América do Sul, a criação dos coelhos teve maior incentivo a partir da década de 60, no Chile, Argentina e Uruguai, devido à tradição dos povos europeus que vivem nesses países, e também porque, no Peru, principalmente, as populações elas não têm tanto hábito de consumo de carne bovina, né? Então, aqueles povos que são descendentes dos maias, dos incas, dos astecas, nessas regiões, eles são acostumados a viver em regiões de muita pedra, né? Regiões de montanha, que não dá para criar grandes animais. Então, eles criam pequenos animais para um consumo moderado de carne, e eles vão acabar ingerindo mais sementes, esse tipo de coisa. Então, no Peru, eles têm bastante consumo de carne de coelho, quanto de porquinho da Índia, né, que são animaizinhos menores. E no Brasil, como é que é a cunicultura? No Brasil, a cunicultura teve um impulso a partir da década de 50, também no final da década de 50, começo da década de 60, após a primeira exposição de coelhos no estado de São Paulo. Ganhou destaque econômico a partir da década de 70, com a produção de pele, principalmente, e a venda da carne hoje é a principal fonte de renda na maioria dos criadores. Então, veja só, o coelho ele foi introduzido no Brasil principalmente para a produção de pele. Então, os primeiros coelhos que a gente vai ver que tem história de criação dentro do nosso país são aqueles coelhos que têm aptidões produtivas para pele. Então, animais que nem sempre tem uma boa deposição de carne, mas que tem uma produção de pelo elevada, né? E vocês vão ver depois que para eu utilizar o pelo do coelho, eu não preciso abater o animal. O pelo, ele é tosado, né? Ele é tosado e depois na hora de fazer os cachecóis ou qualquer outra coisa, ele é amarrado às peças, né? Eu tenho um cachecol que eu comprei em alguma das minhas viagens, e eu sempre gosto de mostrar para vocês como que é a trama de amarração. Vou ver se eu consigo fazer um vídeo e postar para vocês também, para vocês verem isso. E hoje a venda de carne é uma das principais fontes de renda. Então, houve uma adaptação, houve uma melhora do sistema de criação, né? Então, com o surgimento de raças mais especializadas e o aumento do interesse das pessoas pelo consumo de uma carne que seja mais magra, né? Então, é uma das principais vantagens do coelho. Esse mercado ganhou destaque. E outro mercado que tem se destacado bastante e que se destaca muito em relação aos demais é a criação de coelhos para pet, né? Então, aqueles coelhos que são menores, que têm um atraso do crescimento, então eles ficam menores, mais fofinhos, né? Então, isso atrai bastante clientes como crianças, inclusive idosos, né, que precisam de companhia, e com certeza esse é um mercado muito interessante, né, porque ele agrega um valor muito maior naquilo que está sendo comercializado. Então, hoje a cunicultura é uma atividade zootécnica muito importante, comercialmente, com oferta de carne de excelente qualidade. O coelho é um animal que apresenta várias qualidades zootécnicas, então precocidade, alimentação barata, você pode inclusive criar coelhos com restos ou sobras da alimentação humana, né, restos de verdura, esse tipo de coisa. Ele é bastante prolífero e ele necessita de instalações simples, né? Para a nossa região, a gente vai precisar demandar cuidados especiais quanto ao calor,
né? Então, os coelhos, eles sentem muito, vocês podem observar, desde o primeiro momento que a gente começou a falar, o coelho, ele está sempre relacionado a regiões mais frias, né? Regiões não tão próximas aos trópicos. Então, na nossa região aqui, pensando em central do Brasil, próximo aos trópicos, temperaturas acima dos 40 graus, isso pode ser um problema para a criação dos coelhos. Então, a partir dos anos 50, a criação ela deu um upgrade, digamos assim, porque começaram a introduzir as gaiolas para a criação desses animais. Então, isso permitiu que os animais ficassem longe do solo, então diminuiu contaminação, eles ficaram mais secos, eles não tinham mais contato com as fezes e com a urina, então isso fez com que eles tivessem menos problemas sanitários, né? Desenvolvimento de rações completas e balanceadas, peletizadas, o que faz com que o coelho consiga ingerir tudo aquilo que ele precisa para ter um bom desenvolvimento. Então, ele não seleciona mais tanto o alimento, né? Então, ele consegue desempenhar um crescimento melhor. Um melhoramento genético, ligado aí à seleção das raças e à adaptação dessas raças à gaiola. Inseminação artificial, manejo reprodutivo em bandas. Esse manejo reprodutivo em bandas a gente só vai falar na aula de reprodução, e ele é muito importante dentro de um sistema de criação intensivo para que não haja consanguinidade entre os coelhos que você está trabalhando. E rações diferenciadas para matrizes e para o crescimento. Então, até os anos 50, não se tinha muita diferenciação entre as fases de crescimento do coelho, porque como ele tem um ciclo de crescimento muito curto, eles ofereciam uma única alimentação do começo ao fim. E a partir de estudos das universidades, a gente começou a perceber que, assim como as outras espécies, ele demanda exigências diferentes, dependendo do estado de vida em que ele se encontra. Então, a partir do momento que isso foi adequado, esses animais apresentaram melhoras no seu desempenho. Embora o Brasil possua um clima favorável para esse tipo de animal, a produção de 12 mil toneladas por ano é baixa, comparada aos outros países da Europa que têm tradição nesse consumo. No Brasil, o estado de São Paulo é o destaque em carne de coelho, ele detém 40% da produção nacional, motivado principalmente pela população de origem europeia e grandes centros comerciais, né? Seguido por Paraná, 15%, e depois Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A grande dificuldade em colocar a carne de coelho no cardápio do brasileiro, principalmente, está relacionado a uma questão cultural. Então, o brasileiro, de maneira geral, não vê o coelho como um animal para consumo, ele vê o coelho como um animal doméstico de companhia, né? Então, inclusive, na disciplina, então, quando eu ministrei essa disciplina no semestre passado, vários dos alunos, eles optaram por não participar da aula de avaliação de carcaça, de abate e de cortes. Eles não queriam ver os animais sendo abatidos, né? Então, é uma opção e nem todo mundo consegue ver o coelho como um animal produtivo, né? E outra dificuldade é que quando a gente abate o coelho e retira a pele, a conformação da carcaça do coelho, ela é muito parecida com o formato do corpo humano, assim, ele fica parecendo um corpinho de uma boneca, né? E aí, quando você coloca numa bandejinha convencional no supermercado, que ela é uma bandejinha de isopor coberta com plástico filme transparente, aquilo não fica visualmente bonito para o consumidor. Ele fica parecendo ali um feto, sabe? Um fetinho que está sendo comercializado. Então, para um consumidor que já não tem aptidão para o consumo de carne daquela espécie, você oferecer um produto que não é visualmente atrativo, ele não atrai consumidores, né? Então, para o consumo desse tipo de carne, você tem que pensar numa embalagem diferenciada e até em cortes de carnes específicos para estimular o consumo. E outra questão é a questão produtiva. Então, não existe um fluxo de produção bastante grande em certas regiões, né? Então, não existe coelho suficiente para suprir o mercado brasileiro em todas as regiões. A gente produz pouco coelho, como nós vimos ali acima. Existem cerca de 9 frigoríficos exclusivos para abate de coelho no Brasil, em São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, principalmente. Em outras regiões, os coelhos são abatidos de forma
clandestina, digamos assim, né? Eles são abatidos dentro das próprias propriedades e comercializados dessa forma, o que não é adequado para a manutenção, para a garantia da qualidade do produto que está sendo oferecido ao consumidor, né? Então, isso pode ser uma limitação também. Depois dos anos 80, houve um pool, digamos assim, de interesse em consumo de carnes com menos proporção de gordura, né? Então, na década de 80, havia-se muitos estudos acerca da quantidade de gordura nas carnes, da presença de gordura saturada, e os médicos recomendavam muito que as pessoas com problemas cardíacos deixassem de comer carne vermelha, né? Então, nesse momento, a carne de coelho entrou forte, porque ela era uma carne que se adequava perfeitamente a essa situação. Então, ela é uma carne magra, uma carne que tem baixo índice de colesterol e que podia ser consumida por pessoas nessas condições, né? Então, isso serviu como uma alavanca para o desenvolvimento do mercado e da produção dos coelhos. Quanto à comercialização, uma das principais exigências das redes de supermercados é a quantidade e a fidelidade do produtor. Então, é interessante, assim, que haja uma programação por parte do produtor de que ele vai ter números de animais para serem comercializados em todos os meses de todo o ano, para que não haja períodos de entre safra. Então, quando o supermercado ele vai fazer o contrato com algum fornecedor, o que ele espera é que esse fornecedor seja capaz de oferecer aquele produto durante todo o ano, para que os consumidores sempre tenham aquele produto à disposição. Então, quando o produtor consegue mostrar que ele tem capacidade produtiva para garantir isso, ele consegue fazer um bom negócio e oferecer o seu produto dentro de um supermercado, dentro de uma grande rede de supermercados, por exemplo. A produção cunícola tem registrado nos últimos 30 anos um incremento significativo em vários países, devido principalmente aos progressos em termos zootécnicos e científicos, né? Então, pesquisas relacionadas ao hábito, tanto hábitos de consumo, quanto os hábitos de convívio dos coelhos, né, para que esse sistema de produção possa ser aprimorado. E no Brasil, como existe uma carência de carne de coelho no mercado, produtores sem experiência são estimulados a entrar nesse meio, mas sem ter as orientações adequadas, ele não consegue vender os seus produtos, o que acaba sendo um tiro no pé, né? Então, a pessoa investe numa criação, sendo que ela não tem a orientação adequada para aquilo, e acaba dando em nada, né? Um investimento perdido. Então, essa é uma das vantagens dessa disciplina, né? Então, a gente consegue levar para vocês um pouco de informação acerca da cunicultura e que depois vai ser disponível para os produtores rurais de alguma forma, né? Mas e os produtos da cunicultura? Por que é legal eu criar coelho? Bom, então o coelho pode ser utilizado como produtor de carne. O coelho também vai fornecer fezes, que são super interessantes para adubo, né? Então, as fezes do coelho, ela tem uma composição diferenciada das demais e ela não tem um cheiro característico. As fezes do coelho, ela não tem cheiro. Então, ela pode ser muito utilizada em hortas, em pomares, e ela tem um valor agregado por causa disso, né? Outros usos do coelho. A urina do coelho também é muito requisitada no mercado farmacêutico. Então, existem criações especializadas, então para isso vai demandar uma estrutura tecnológica um pouco maior, eu vou precisar criar coelhos num ambiente esterilizado, digamos assim, né, azulejado, com manutenção da sanidade de uma maneira mais controlada, para que eu possa fazer a coleta da urina, e essa urina, ela é utilizada tanto em fármacos, quanto em cosméticos. Então, as indústrias Natura, por exemplo, que produzem perfumes, usam muito a urina de coelho como fixador do perfume, né? Então, é um produto bastante cobiçado no mercado dos cosméticos. Outro uso dos coelhos que é bastante importante e muito nobre da parte do coelho é o uso em laboratórios, né? Então, o coelho, ele é muito utilizado para testes laboratoriais relacionados à saúde, principalmente humana.
né? Então, todos aqueles estudos que são relacionados a pesquisas com córnea, globo ocular, testes de colírio, são utilizados em coelhos inicialmente. Então, vai se desenvolver uma técnica nova de cirurgia de córnea, de implante, sei lá de quê, coclear. Sempre é testado nos coelhos primeiro. Então, o coelho, ele é, quando se trata de olho, um dos animais mais utilizados para aprimorar essas técnicas para uso em seres humanos, né? Mais do que outras espécies. Do cérebro do coelho também é retirada a tromboplastina, que é utilizada para fazer testes de coagulação. Então, se você já fez uma cirurgia, por exemplo, e você teve que fazer um teste de coagulação para ver se estava tudo bem, para você poder ir para a mesa cirúrgica, com certeza você já utilizou alguma parte do cérebro do coelho aí para fazer essa reação, né? Nos laboratórios é utilizado dessa forma. Então, isso acaba sendo útil, nobre, mas isso causa um certo repúdio por parte de uma fatia da população, né? Então, a gente tem uma população crescente que trabalha com proteção dos animais e que requer que os cosméticos não sejam mais testados em animais, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas hoje em dia ainda é feito dessa forma e principalmente com fármacos é uma coisa muito importante que a gente desenvolve para a saúde dos seres humanos, né? Outro mercado específico também é relacionado à produção de pele, né? Então, a pele do coelho é muito nobre, ela é muito macia, o pelo é extremamente confortável, então ele é utilizado em diferentes tipos de casacos, cachecóis, gorros, luvas, como forros nas roupas das pessoas que moram em lugares hostis de frio, né? Então, lá, Groenlândia, que demandam uma roupa bem mais aquecida, bem mais quente, que segure bem mais o calor do corpo, né? Então, essas peles desses animais são muito requisitadas. Outra uso do coelho também vai ser como animais de companhia, né? Então, existem aí raças que são raças menores, tem até citado aqui algumas específicas, né? Então, o ermelinho, o holandês, o otote e o lion, que são raças menores, muito fofinhos, né? Que tem um valor agregado bastante interessante e que compensa a sua criação para venda como pet, né? E tem também um mercado relacionado à venda de reprodutores. Então, se eu tenho uma criação para produção de carne, eu também posso vender matrizes, e essas matrizes têm um valor agregado um pouco mais alto que os animais de produção convencional, né? Então, uma gama bastante interessante de produtos que vem da cunicultura. Então, qualidade e importância da criação de coelhos. Ele serve como alimento e para o comércio, serve para a venda de matrizes. Eles produzem uma carne muito macia, muito nutritiva, com baixo teor de gordura e colesterol, muito rica em proteínas, vitaminas e minerais, com ótima digestibilidade. Eles são herbívoros, então eles não competem com a sua alimentação, com a alimentação do homem, né? Tem baixo custo de investimento, requerem pouca mão de obra, são muito produtivos, têm um período de gestação extremamente curto e produzem até 50 quilos de carne por ano, né? Então, é uma produção bastante interessante quando a gente está falando de um animal de pequeno porte e que pode ser criado em qualquer casa, né? Então, é muito interessante quando a gente parte para esse ponto. Outras qualidades do coelho. As características da carne do coelho representam vantagens apreciáveis para o consumidor, devido ao alto teor de proteína e reduzida taxa de colesterol e gordura. Então, ela é uma carne muito, muito, muito interessante para idosos, enfermos, crianças. Então, ela pode ser utilizada nessas situações. E ela também é uma carne
muito requisitada pelos mercados gourmets, né? Então, é uma carne que é utilizada em pratos finos, em pratos nobres, né? Bastante interessantes. Então, a gente tem lá o coelho à vinha d'alhos, o coelho à madeirense, que são pratos típicos de coelho e que têm um valor agregado muito grande dentro da culinária internacional. Então, você ter uma criação de coelhos para atender uma demanda específica de restaurantes finos em grandes centros urbanos é uma estratégia super interessante. Quais são os índices desejáveis dentro de uma criação de coelho? Então, o ideal é que a gente tenha 6 a 7 partos por fêmea por ano. Olha, se a gente for pensar bem, o ano tem 12 meses. 6 a 7 partos por ano é uma média bastante interessante, né? Com 6 a 8 láparos sobreviventes por ninhada, porque normalmente ela vai parir de 8 a 12 láparos por ninhada, né? Então, é uma quantidade de filhotes extremamente interessante. Com peso vivo na 10ª semana de até 2,3 kg. Índice de conversão alimentar de 4 para 1. Rendimento de carcaça de até 60%. Uma carcaça bem conformada. Então, são índices extremamente interessantes quando a gente pensa em produção de carne. Mas nem tudo são flores, né? Então, a gente tem algumas dificuldades, que foi aquilo que a gente já falou, né? Uma delas é o planejamento dentro da propriedade rural para manutenção da oferta. Então, se a gente pensar que a maioria das pessoas que começam uma criação de coelho começa como pequenos produtores, talvez eles tenham uma certa dificuldade em planejamento e manutenção dessa oferta durante todo o ano. Outra dificuldade pode ser a padronização. Então, os supermercados ou os restaurantes, eles exigem que os coelhos tenham uma padronização em termos de acabamento e peso para que eles possam elaborar os pratos, né? Então, isso é uma exigência e que pode ser uma dificuldade. Outra dificuldade é o marketing, né? Então, como oferecer essa carcaça dentro de um supermercado sem causar repúdio ao consumidor que está tendo acesso a ela, né? Então, como mostrar ao consumidor as vantagens desse tipo de produto. Então, a gente tem que investir em marketing. E outra dificuldade são as sociedades protetoras dos animais, né, que podem criar empecilhos devido a essa associação do coelho como animal pet, né? Que, se a gente for pensar bem, é realmente difícil de visualizar, né? Porque o coelho mesmo é um animal muito fofinho. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, os diferentes tipos de usos do coelho, né? Então, se a gente for pensar dentro lá da nossa granja, a gente pode ter a coleta tanto das fezes quanto da urina, a venda de reprodutores e a venda de animais pet. Depois disso, os animais selecionados, os animais adequados, os animais com bom ganho de peso e desempenho podem ser abatidos para a produção de carne e deles pode ser retirada a pele para sua comercialização, que vai ser utilizada para a produção de casacos e tudo mais. E isso tudo tem um valor agregado bastante interessante dentro do mercado internacional, né? Então, a gente tem que saber quem será o nosso consumidor para que a gente possa produzir o produto adequado para ele. E a gente tem essa outra linha, né? Então, se a gente for pensar aqui, a gente podia dar um joinha positivo para esse slide, que é um uso bastante interessante, bastante bacana, né? Respeitoso para a criação dos coelhos. E nesse slide, a gente podia dar um joinha negativo, que é um uso não tão respeitoso para os coelhos. Então, a gente tem, se vocês fizerem uma pesquisa rápida na internet, vocês vão encontrar criações que produzem pele de coelho, pele de chinchila, que é esse animal que está aqui mostrado na linha de baixo, em que eles criam os animais exclusivamente para a extração da pele. E os animais, eles sequer são abatidos para a extração da pele. A pele é extraída dos animais vivos. Então, é uma coisa que não precisa ser feita dessa forma, né? Então, isso aqui é reconhecidamente maus tratos. E isso tem que ser eliminado de uma maneira ou de outra, né? Então, esse tipo de situação, ela é repudiada por todas as pessoas, inclusive por nós que estamos dentro do sistema de produção. Isso não é adequado. E tem os testes laboratoriais que são feitos aí, então, com os coelhos,
que também podem representar um uso indevido, mas que até então ele tem sido desenvolvido por ser uma alternativa essencial para que esses produtos cheguem com uma qualidade garantida para uso em seres humanos, né? Então, espera-se que com o passar do tempo haja uma melhoria, uma adaptação dessas metodologias de teste, para que esses animais não precisem sofrer, para que novas drogas e novas técnicas sejam aprimoradas, né? Então, a tendência é que esse tipo de uso, ele seja limitado ou diminuído nas tendências atuais. Então, a gente tem que trabalhar unindo ciência, tecnologia, produção, mas também a ética, né? Que ela é extremamente importante para que a gente viva bem com os nossos colegas, com os animais que a gente produz. Eu sempre digo para os meus alunos que nós estamos trabalhando com zootecnia. Então, nós somos responsáveis pelos animais que estão sob o nosso cuidado. Então, eu não posso conduzir um sistema de criação como ele era conduzido nos anos 50, né? Então, hoje em dia, a gente tem que cuidar, zelar pelo bem-estar dos animais, da mesma forma que a gente zela pelo bem-estar das pessoas que estão trabalhando com a gente, né? Então, a gente precisa que esse ciclo, ele flua da melhor maneira possível. Um animal bem cuidado produz mais e melhor. E eu garantindo a qualidade da vida desse animal, eu garanto também a qualidade do produto que está sendo produzido e que está sendo ofertado para o mercado consumidor, né? Então, esse é o objetivo. E para a nossa primeira aula inicial, que era um pouco sobre o histórico e curiosidades acerca da cunicultura, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, ou a gente pode conversar um pouquinho agora ao final da aula, tá bem? Na França,